O filme dos Thunderbolts finalmente chegou aos cinemas, reunindo personagens quebrados, intensos e cheios de passado sombrio. Mas de onde vêm esses personagens e o que os quadrinhos da Marvel têm a dizer sobre eles? Hoje você vai entender como os Thunderbolts surgiram nas HQs e conhecer as versões originais dos membros do filme com seus poderes, histórias e motivações nas páginas da Marvel. Então já pode ir pegando seu pão com mortadela e o seu suco de laranja, porque vai começar mais um Portal Personagem. Os Thunderbolts nasceram em Incrível Hulk de número 449, uma HQ que saiu em 1997, criados por Kurt Busiek e Mark Bagley. Quando os heróis desapareceram após a saga Massacre nos quadrinhos, uma nova equipe surgiu como a esperança. No entanto, depois de algumas histórias, o choque veio em Thunderbolts número 1, que revelava que esses heróis eram na verdade vilões disfarçados, que eram liderados pelo Barão Zemo. O plano deles era ganhar a confiança do mundo e dominá-lo, mas nem tudo saiu como esperado. Isso porque alguns membros gostaram da ideia de serem heróis e passaram a questionar os seus próprios caminhos, criando divisões internas e levando a equipe a uma nova fase. Foi então que os Thunderbolts foram se transformando em um grupo de anti-heróis que tentavam se redimir. Essa dualidade entre a vilania e a redenção virou a marca registrada dos Thunderbolts. Agora que passamos pela origem, vamos falar sobre os personagens presentes na formação da equipe do filme. Primeiro, vamos falar sobre o Soldado Invernal. Nos quadrinhos, Bucky foi dado como morto durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi encontrado pelos soviéticos e transformado em um assassino cibernético com o cérebro lavado, o Soldado Invernal. Sua mente foi manipulada por décadas, sendo ativado por palavras-chave como um agente secreto letal. E nos anos 2000 ele foi resgatado por Steve Rogers e começou uma jornada de redenção. Ele chegou a assumir o manto de Capitão América por um tempo nos quadrinhos e também liderou os Thunderbolts nas HQs mais recentes, numa formação chamada Thunderbolts de preto e vermelho, que era mais tática e muito mais secreta. Nos quadrinhos, o Bucky mistura habilidades de espionagem, a força aumentada pelo seu braço mecânico, um conhecimento de combate e uma liderança fria. Agora vamos falar sobre a Yelena. A personagem surgiu nos quadrinhos na HQ Inumanos de número 5, lá no ano de 1999, e ela foi criada por Devin Grayson e J.D. Jones. Assim como Natasha Romanoff, a Viúva Negra, ela foi treinada na Sala Vermelha e inicialmente era uma rival direta da personagem. Diferente do cinema, onde ela é uma personagem que tem carisma e humor, nas HQs ela é muito mais rígida, competitiva e leal ao governo russo. Ela inclusive já assumiu o codinome de Viúva Negra em algumas histórias e participou de missões solo e operações secretas. Entre as muitas de suas habilidades estão o combate corpo a corpo, a infiltração, a manipulação e um uso avançado de armas. Agora vamos falar sobre o Guardião Vermelho. Alexei Shostakov apareceu pela primeira vez na Revista dos Vingadores de número 43, lá no ano de 1967, e ele era como se fosse um equivalente soviético ao Capitão América. Nos quadrinhos, ele era um piloto de testes e um agente secreto treinado pela KGB, que foi forçado a abandonar sua esposa, Natasha Romanoff, e simular sua própria morte. Muito diferente de um alívio cômico visto no filme, nos quadrinhos ele é trágico, frio e obcecado por superar o legado de Steve Rogers como Capitão América. Em algumas versões, ele usa um traje com escudo e ele é especialista em táticas militares, espionagem e combate armado. O personagem já enfrentou os Vingadores e ele já foi reformulado várias vezes, inclusive sendo revivido por tecnologias soviéticas. Agora vamos falar sobre a Fantasma, que surgiu originalmente como um vilão do Homem de Ferro na HQ de número 219 do ano de 1987. Nos quadrinhos, o personagem original era um homem, um engenheiro genial que sofreu um trauma ao ver a sua empresa trair os seus ideais. Então ele criou uma armadura que o tornava invisível, intangível e extremamente perigoso, e alimentado por uma obsessão contra corporações. Ele é um dos personagens mais misteriosos da Marvel, isso porque ele nunca revelou seu verdadeiro nome e vive como um recluso, acreditando em destruir sistemas. Nas HQs, ele é considerado um terrorista tecnológico e já enfrentou o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e participou dos Thunderbolts liderados por Norman Osborn. Sua versão nos cinemas adaptou parte dessas ideias, mantendo os poderes e o trauma, mas com uma identidade feminina e uma origem mais emocional. Agora falando sobre o personagem treinador. Nos quadrinhos, Tony Masters é a identidade secreta por trás do personagem, que surgiu na edição dos Vingadores de número 195 e 196, no ano de 1980. Graças a uma fórmula experimental, ele ganhou reflexos fotográficos, ou seja, qualquer movimento ou habilidade física que ele vê, ele pode copiar. E isso fez dele um dos treinadores
simuladores de combate mais perigosos do universo Marvel, já treinando agentes da Hydra, da SHIELD, da IMA e até do governo americano. Ele é como se fosse um vilão autônomo, que às vezes age como mercenário e em outras como treinador de soldados. Sua habilidade o faz ser capaz de imitar estilos de luta do Capitão América, do Pantera Negra, da Viúva Negra e até do Deadpool. A versão do cinema mudou radicalmente o personagem, transformando-o em Antonia Dreykov, uma vítima da Sala Vermelha, mas mantendo os poderes visuais. Agora, falando sobre o agente americano, John Walker apareceu como super patriota na revista do Capitão América de número 323, do ano de 1986, e depois ele se tornou o Capitão América substituto, quando Steve Rogers renunciou. No entanto, a sua visão mais nacionalista, violenta e instável levou a diversas tragédias. Após matar um vilão ao vivo, ele foi destituído do manto e passou a atuar como agente americano, uma versão mais agressiva e sombria do Capitão América. Com o soro do super soldado, treinamento militar e um escudo próprio, John Walker é impulsivo, brutal e difícil de controlar, mas em certas missões é exatamente o tipo de soldado que o governo precisa. Nos quadrinhos, ele já fez parte dos Vingadores da Costa Oeste, da Força-Tarefa do Governo e dos próprios Thunderbolts. E bom, o filme dos Thunderbolts entrega uma equipe que mistura sarcasmo, dor, força e caos. Mas quando olhamos para os quadrinhos, percebemos que todos os personagens ali têm raízes profundas em dilemas morais, manipulações políticas e o eterno conflito entre poder e também redenção. E essa é a verdadeira essência do grupo, pessoas que já foram armas, monstros ou traidores, e que agora tentam fazer a coisa certa, mesmo que à sua maneira. E aí, qual versão dos personagens você prefere, a do filme ou a original das HQs? Conta aqui nos comentários e se curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nada. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.